Irmãos, antes de nós lermos a porção da palavra do Senhor, tenho um pedido de oração a favor da irmã Luísa. Os irmãos orem pela irmã Luísa. Agora à tarde, a informação que nos chegou foi que agora à tarde ela foi internada na UTI do Hospital Guadalupe, se eu não me engano. Então eu peço que os irmãos orem pela irmã Luísa, não apenas aqui no culto, mas durante a semana, nosso dia a dia, que os irmãos estejam apresentando a Deus a vida da nossa querida irmã Luísa. Orem também pelo irmão Hervé, seu esposo, pelos seus familiares também. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra do Senhor. 2 versos apenas, 2 primeiros versos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. E lemos assim na palavra inspirada do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, implorando a bênção de Deus. Pai nosso, graças te damos por tua palavra inspirada, Senhor, por tua instrução para as nossas vidas. Que a tua palavra é viva, é eficaz, Senhor. A tua palavra foi inspirada pelo teu Espírito, tem sido preservada por ele. E nós te agradecemos porque estamos na tua presença, buscando, Senhor, sinceramente instrução, vinda do Senhor para a nossa vida, para a vida da igreja. Reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, os nossos pecados, e por isso suplicamos ao Senhor o perdão por nossas falhas, Senhor. Nós te damos graças por Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Te louvamos pelo teu plano eterno. O Senhor quis assim fazer, revelar os teus mistérios aos pequeninos. E aprove a ti, Senhor, nos incluir dentre aqueles a quem o Senhor quis revelar a tua vontade. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Me abençoa na instrução da tua palavra. Abençoa os irmãos, Senhor, a responsabilidade que eles têm de atentar para o ensino. E que o Senhor lhes dê graça para que apliquem as verdades aos seus corações. Abençoa, Senhor, todos nós aqui presentes. Abençoa também os enfermos, os irmãos que têm experimentado tribulações, aflições, os irmãos que têm se entristecido por algum motivo nesta vida. Que o Senhor cuide deles, que a alegria do teu Espírito esteja presente na vida desses irmãos. Abençoa, Senhor, a irmã Luísa, pela qual nós pedimos oração. Que o Senhor esteja com ela, que o Senhor lhe dê a alegria, que o Senhor cuide da sua alma e que o Senhor venha realizar a tua vontade na vida dela, Senhor. Nós te agradecemos pela vida da irmã Luísa, pela vida do irmão Hervé e pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor restabeleça a saúde da irmã Luísa, se assim o Senhor quiser fazer, porque nós cremos, Senhor, que tu és poderoso para restaurar, Senhor, a saúde de qualquer enfermo. Tu és poderoso, Senhor, para ressuscitar mortos. Tu és poderoso, Senhor, porque todas as coisas estão debaixo do teu controle. Nós queremos pedir, Senhor, que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, seja feita na vida da irmã Luísa. Continua conosco, Senhor, nessa noite, abençoando a todos aqui presentes, desde o bebezinho mais novo até o mais idoso, que todos possamos receber, Senhor, da tua palavra inspirada, pois dela necessitamos, Senhor, para a nossa vida. Em nome de Cristo, teu Filho, é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Mas domingo passado nós trouxemos aos irmãos a introdução à carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estivemos aqui considerando as razões, 3 razões pelas quais nós escolhemos tratar
desta carta, expor a primeira carta de Paulo a Timóteo. Depois estive apresentando aos irmãos os propósitos do apóstolo Paulo ao escrever esta carta. E, por fim, nós tivemos uma visão panorâmica da carta, vimos os principais assuntos que Paulo irá tratar, dos quais Paulo irá tratar, nos 6 capítulos desta primeira carta. E hoje, irmãos, nós estaremos iniciando a exposição da carta, debaixo da graça do Senhor nosso Deus. A carta é rica. Irmãos devem lembrar de alguns assuntos que nós apresentamos no domingo passado. Então a tendência é correr logo e começar a expor os temas que Paulo apresenta. Por exemplo, no verso 3 em diante, Paulo vai tratar da grande missão que tinha Timóteo de combater os falsos ensinos. Mas nós temos os 2 primeiros versos que são o prefácio ou a introdução da carta, que na verdade consiste na saudação do apóstolo Paulo. Paulo usa a saudação normal que era usada no seu período quando alguém escreveu uma carta. A nossa época não é mais de carta, a nossa época é de e-mail. Até o e-mail acho que está passando um pouco. A nossa época é de WhatsApp agora, onde quase ninguém dá mais bom dia. Se manda a mensagem diretamente logo, você vai ao ponto onde se chegar. Mas aqui não. Na época de Paulo, quando Paulo escreve a sua carta, década de 60, 70 da era cristã, os primeiros anos da nossa era, a carta era a coisa mais comum. E Paulo faz então a sua saudação aqui nesta carta, escrevendo a Timóteo, onde nós temos, de forma muito clara, aqui nesses 2 primeiros versos, o autor da carta, onde ele se apresenta, o receptor da carta, ou o destinatário da carta, que é Timóteo, e no final, Paulo ora por Timóteo. Ele faz uma oração pelo seu receptor, ou pelo destinatário da carta. O autor é Paulo. E eu chamo a atenção dos irmãos para a forma como Paulo se apresenta. Ele escreve dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, Paulo é conhecido nosso, é verdade, mas é importante nós atentarmos para o fato, eu mencionei isso no domingo passado na introdução, de que Paulo aqui se apresenta como apóstolo. E o termo usado por Paulo aqui, apóstolos, não tem o sentido geral do termo grego. O termo grego, apóstolos, significa enviado. No sentido geral, todo crente é enviado. Todo crente é enviado por Deus para dar bom testemunho do Evangelho. Todo crente é enviado por Deus para evangelizar as pessoas perdidas, sem exceção. Tanto homens como mulheres são enviados da parte de Deus. Uma vez que Deus nos chamou para as verdades do seu Evangelho, nos revelou a vontade perfeita de Deus, revelada na pessoa de Cristo, nos salvou, então nós temos, por natureza, ou pela nova natureza, agora ser instrumento de Deus para o alcance dos perdidos. Paulo vai fazer referência a isso, inclusive aqui nessa primeira epístola. Mas eu dizia, o termo usado pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele se apresenta como apóstolo, não é um termo geral, mas é um termo específico. Um termo que dizia respeito a um ofício temporário, a um ofício estabelecido pelo próprio Deus. Ofício que foi entregue por Deus a homens, apenas a homens, designados por Deus para serem, em um certo sentido, representantes diretos de Deus. O apóstolo aqui é aquele, como outros apóstolos, que foram chamados por Deus e que tinham um ofício que, diferente do que nós comumente conhecemos como pastor, o que é um pastor? O pastor é aquele que tem responsabilidade espiritual sobre um grupo, um rebanho, uma igreja local. Isso é comumente chamado pastor. O ofício do apostolado, no início do ministério cristão, aqui nos primeiros anos, no primeiro século, os apóstolos tinham responsabilidade não apenas sobre um grupo apenas, mas sobre várias igrejas.
Tanto que eles escrevem as várias igrejas. Nós encontramos mesmo aqui as cartas do apóstolo Paulo, escrita aos crentes da igreja de Corinto, aos crentes da igreja da Galácia, aos crentes da igreja de Éfeso, e por aí em diante, como os irmãos lembram e conhecem muito bem. O termo aqui usado, então, é o termo, irmãos, que diz respeito a um ofício temporário e único. Alguém comissionado diretamente por Cristo. Como eu disse, para o exercício ministerial sobre várias igrejas. E para elucidar os irmãos, para que alguém, eu sei que o termo apóstolo acabou sendo também moda no meio evangélico, e existem muitos supostos apóstolos aí no nosso contexto do evangelicalismo, no contexto evangélico, mas à luz da Escritura, à luz da revelação do Novo Testamento, para que alguém fosse considerado apóstolo, como eu já disse, o que envolvia autoridade sobre várias igrejas, e o ofício do apostolado, então, consistia numa autoridade divina direta. Deus estava entregando àquele homem uma autoridade que não era dele, mas uma autoridade divina. E para que alguém fosse considerado apóstolo, é necessário alguns requisitos, mas eu escolhi aqui 3 requisitos. Primeiro, ele tinha que ter sido chamado não por homens, mas por Deus Pai e por Jesus Cristo. Ele tinha que ter sido chamado diretamente por ele. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele começa a carta aos Gálatas dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O chamado do apóstolo Paulo não se deu por parte de homem, por parte de pessoas, mas Deus o chamou. E ali ainda, no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, Paulo diz: eu informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Esse era um dos requisitos, o primeiro requisito. Tinha que ser chamado diretamente por Deus Pai e por Jesus Cristo, o seu Filho. Todos nós conhecemos a história da conversão do apóstolo Paulo, narrada no capítulo 9 do livro de Atos. Quando Paulo estava respirando ameaças e queria matar cristãos, o Senhor Jesus Cristo o encontrou no caminho de Damasco, o lançou no chão, fez com que ele ficasse cego e depois que recuperasse a vista, então o Senhor o chamou para o ministério. Diferente de qualquer homem da nossa época. Nenhum homem da nossa época foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Não pelo menos no sentido em que os apóstolos foram chamados. Não pelo menos no sentido em que eles se depararam com a pessoa de Cristo real, física, ali vendo o Cristo, como o apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus Cristo e os outros homens que foram chamados por ele. Todos nós, sem exceção, fomos chamados pela instrumentalidade de outro homem. Deus usou a sua igreja, Deus usou um homem para nos evangelizar, uma mulher para nos evangelizar, a ponto de nós, então, nos encontrarmos com Cristo. Nós fomos chamados, é verdade, por Cristo, mas mediante a instrumentalidade dos seus servos, como ele normalmente faz, como ele ordinariamente faz. Os apóstolos não. Eles foram chamados diretamente por Cristo. Um outro requisito, era necessário que, para que alguém fosse considerado um apóstolo, tivesse um encontro com o Senhor ressurreto. Ou, em outras palavras, tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Tinha que ter visto o Cristo ressurreto. Paulo faz menção a essa realidade no capítulo 15 da primeira carta escrita aos Coríntios. E para não cansar os irmãos, um terceiro requisito, tinha que ter sido instruído diretamente por Cristo. Coisa que nós também não somos. Nós somos instruídos por meio de homens chamados ao ministério, pregadores do Evangelho. E aí nós recebemos instruções da parte de Deus, mas pela instrumentalidade de homens. Os apóstolos não. Tinham sido instruídos diretamente por Cristo, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele faz referência a essa realidade quando escreve a segunda carta aos Coríntios. No capítulo 12, ele diz, ali ele está defendendo o seu apostolado, e Paulo diz, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. E aí ele se apresenta de uma forma modesta. Ele diz, conheço um homem, ele está falando de si mesmo, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe.
E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo foi arrebatado à presença de Deus, à presença do Cristo Jesus vivo. E ele ouviu, e ele recebeu as instruções diretamente da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quis fazer assim. Deus revelou em Cristo a sua vontade aos apóstolos, instrumentos utilizados por Deus para a grafia da sua revelação na nova dispensação da graça. Isso significa, irmãos, que a igreja, então, Paulo está escrevendo a Timóteo, um evangelista que estava em Éfeso, que deveria cuidar da igreja de Éfeso. E quando Paulo escreve a Timóteo, se apresentando como um apóstolo, como um homem, à luz do que nós lemos em Gálatas, um homem chamado não por homens, não por pessoas, mas diretamente por Deus, isso implica dizer que a igreja não pode ser lei para ela mesma. A igreja de Éfeso não deveria caminhar segundo a sua própria lei. Porque a lei a qual a igreja deve estar submetida é a lei de Cristo. Esta igreja aqui, a Igreja Presbiteriana Central do Pará, não pode ser lei para si mesma. A lei é o Evangelho. A lei é a revelação bíblica. A igreja deve permanecer fiel ao Deus que chamou o apóstolo Paulo. Eu disse domingo passado que o que nós temos aqui é a palavra de Deus viva. Essa foi a primeira razão por que escolher a carta a Timóteo. Seria uma razão para todos os livros da Bíblia. Não deixa de ser uma razão. É a palavra de Deus. Quando Paulo diz apóstolo de Jesus Cristo, isto é, ele recebeu revelação direta da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa que quando ele escreve, que quando ele fala, não é força de expressão, quando ele está falando na Escritura, e quando nós estamos lendo a Escritura e quando nós estamos sendo expostos a essa Escritura, nós estamos recebendo a revelação que vem da parte de Deus. Nós estamos recebendo a lei que Deus estabelece para a igreja hoje. Isso é relevante, porque a nossa época é de igrejas, mais igrejas, mais igrejas e mais igrejas. Cada um inventa ou inaugura uma igreja ao seu bel prazer. Se compram cadeiras, se colocam dentro de um prédio e acabam fazendo o que querem. E acham que podem criar uma igreja do modo que acharem que é bom, sem considerar aquilo que Deus apresenta na sua palavra. Nós temos a convicção plena de que a vontade de Deus para a igreja está revelada. Está revelada aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, que trata do assunto da igreja, isto é, de uma doutrina eclesiástica. Eu dizia, a igreja não tem lei, quer dizer, a igreja não é lei para si mesma, tem que estar submetida à lei de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a autoridade desta carta é divina. Os apóstolos do Novo Testamento, que tinham uma compreensão especial sobre o mistério de Cristo, como nós conhecemos o mistério de Cristo, senão unicamente lendo as Escrituras do Novo Testamento, escrita pelos apóstolos, para que então venhamos a conhecer o mistério de Cristo. Os apóstolos do Novo Testamento, que grafaram a revelação de Cristo aqui na nova dispensação, no Novo Testamento que nós temos, eles estão para a igreja como os profetas do Antigo Testamento estavam para Israel. Nós lembram dos profetas? Como eles recebiam revelação direta da parte de Deus e abriam a boca quando iam profetizar, quando iam repreender Israel, quando iam falar acerca do futuro de Israel, ou quando falavam a respeito da conduta de Israel, servindo Deus Santo. O profeta dizia, assim diz o Senhor. Essa é a mesma realidade para os apóstolos do Novo Testamento. Quando nós abrimos as cartas do Novo Testamento, nós encontramos o Senhor dizendo. Por isso eu afirmo, os apóstolos do Novo Testamento estão para a igreja como os profetas do Antigo Testamento estavam para Israel, para a nação teocrática, teonômica, para aquela nação que tinha a lei de Deus como regra para a nação. Isso é na antiga dispensação da graça. A autoridade, irmãos, é divina porque Paulo havia sido comissionado, como ele mesmo se apresenta aqui, no primeiro verso, quando ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
pelo mandato de Deus, ou pela ordem de Deus. Deus deu a ordem, então tem que ser cumprida tal ordem. E ele diz, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Ele chama Deus de Salvador. E apresenta Cristo Jesus como nossa esperança. Por quê? Porque Paulo é apóstolo de quem, irmãos? Do Deus que é o Salvador, isto é, do Deus que nos salvou. E ele nos salvou porque ele quis assim fazer. Ele nos salvou porque ele nos amou, não porque nós tínhamos algo para oferecer a ele, não porque tivéssemos uma bondade dentro de nós, porque nós não tínhamos. E se nós lembrarmos do que Paulo escreveu aos Efésios, Deus nos salvou, nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus é nosso Salvador. Ele quis nos salvar. Foi Deus Pai quem planejou toda a salvação eterna. Foi Deus na sua onisciência, foi Deus na sua soberania que contemplou toda a humanidade e escolheu dentre a humanidade caída homens e mulheres pecadores como você e como eu. E Deus quis salvar. Isso quer dizer que a vontade de Deus revelada para a igreja envolve esse plano. E fugir do plano de Deus é pecar contra Deus, como nós consideramos pela manhã, vendo ali o pecado contra os mandamentos da parte do nosso Deus. Servimos a Deus que nos salvou antes da fundação do mundo. Por isso Paulo diz como mandato de Deus, mandado pelo Senhor, ordenado por Deus, o nosso Salvador. E por Cristo a nossa esperança, porque, de fato, Jesus é o nosso anseio, é o anseio de todos aqueles que fazem parte de uma igreja verdadeira. Salvando-nos em Cristo, Deus nos revelou o conhecimento da sua verdade, que é o próprio Cristo, que é a nossa esperança. Paulo vai falar disso no capítulo 2, irmãos podem acompanhar. No verso 5 ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ele diz no verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Isto é, a si mesmo se deu em resgate por todos. Esse é o nosso Deus Salvador. No capítulo 4, no versículo 10, ele diz, ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então Paulo diz, quando ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Todos aqueles que são colocados na igreja por Deus, que são unidos à igreja de Jesus Cristo, esses têm um Salvador que é Deus. É Cristo também, é o Espírito Santo também, é o único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Paulo, de forma didática, apresenta Deus Pai como Salvador, porque, como eu disse, ele foi quem planejou a salvação. E apresenta o Cristo como a nossa esperança. Porque sem Cristo, nós não podemos esperar absolutamente nada de ninguém, nem de nenhum outro lugar. Cristo é a nossa esperança viva. Nós só estamos aqui, nesse combate, nessa luta contra as trevas, contra o mal, contra as falsas doutrinas, como Paulo vai escrever a Timóteo logo nos versículos seguintes. Nós só estamos lutando, irmãos. Nós só abrimos mãos dos prazeres do mundo e dos falsos ensinos, porque nós temos uma esperança. Nós estamos aguardando a vinda, a volta, o retorno do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem nós recebemos todas as bênçãos de Deus, inclusive a salvação eterna da nossa alma. Depois de Paulo ter se apresentado, então traz aqui o seu destinatário, o receptor, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo escreve a Timóteo e o qualifica, dizendo que ele é um verdadeiro filho na fé. Irmãos, alguns
a maioria dos irmãos conhece um pouco sobre Timóteo. Timóteo era filho de uma judia crente, que tinha sido convertida ao cristianismo, que tinha reconhecido em Cristo o seu Salvador. Era uma judia, a sua mãe, mas Timóteo era filho de um pai pagão. O seu pai era grego, o seu pai não conhecia Cristo, e ele havia aprendido com a sua mãe, com a sua avó, acerca das verdades do Evangelho. E talvez Timóteo tenha sido discipulado pelo apóstolo Paulo. Alguns afirmam que ele se converteu por intermédio do apóstolo Paulo, mas não parece ser, porque ele tinha sua mãe, ele tinha sua avó, ele tinha essas mulheres piedosas que tinham ensinado o Evangelho a Timóteo. Mas ele tinha duas mulheres que tinham conduzido a presença do Senhor. E abrindo um parênteses antes de continuar, isso é um estímulo para as mulheres que não têm esposo crente, para as vovós que têm relacionamento direto com os seus netos. Aproveitem e evangelizem seus netos. Foi isso que ocorreu com Timóteo. O seu pai era grego, o seu pai era pagão, o seu pai não era convertido, mas a sua mamãe e a sua vovó ensinaram Timóteo. E Paulo foi, então, o discipulador de Timóteo. Foi o homem que Deus levantou para cuidar de Timóteo, para discipular Timóteo, para fortalecer Timóteo, para encorajar Timóteo, como nós vamos encontrar aqui na carta. E Timóteo era um homem, irmãos, fiel ao seu discipulador. Timóteo era fiel ao seu pai na fé. Isso fica claro em 1 Coríntios 14, 17. Timóteo era o companheiro mais chegado do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Das 27 do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. E das 13 cartas escritas por Paulo, Paulo faz menção a Timóteo em 9 delas. Timóteo era muito importante para Paulo. Timóteo era fiel ao apóstolo Paulo. Timóteo tinha disposição para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo envia Timóteo à igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja cheia de confusão, onde havia imoralidade sexual, onde havia divisão, grupinhos dentro da igreja, e Paulo enviou Timóteo até aquela igreja. Paulo enviou Timóteo em muitas outras igrejas também. Timóteo havia sido provavelmente ordenado pelo apóstolo Paulo. Ordenado não a um pastoreio. Nós chamamos pastor Timóteo, porque ele tinha responsabilidade de liderança, mas na verdade Timóteo não era um pastor de uma igreja local, mas era um evangelista. Era um pastor evangelista, o que nós chamaríamos de pastor evangelista. O pastor evangelista não é pastor de uma igreja local, mas ele tem a função de cuidar da igreja para a qual ele for designado. Não é incomum que um pastor evangelista vá a uma igreja, depois vá para outra igreja e passe um tempo na outra igreja até que ele seja, então, efetivado numa igreja local. Essa era a realidade de Timóteo. Timóteo era um evangelista, tinha sido enviado pelo apóstolo Paulo aqui, segundo esta carta, à igreja de Éfeso, para cuidar daquela igreja ali. E o evangelista tinha a função exatamente de representar aquele por quem ele havia sido enviado. Então, o apóstolo Paulo, como nós vimos, havia recebido a revelação direta da parte de Deus, a sua autoridade, então, era divina, e ele chama Timóteo e envia Timóteo à igreja, para que Timóteo, representando o apóstolo Paulo, sendo representante, então, da vontade de Deus direta, cuidasse dos problemas daquela igreja ali em Éfeso, aqui, segundo o contexto da carta. Timóteo, então, irmãos, tinha a responsabilidade de ser fiel a Deus, cuidando da igreja de Jesus Cristo. E aplicando para os irmãos, embora nem todos aqui tenham sido chamados ao ministério pastoral, nem todos aqui tenham sido chamados a um serviço de evangelista, certamente, irmãos, todos nós temos a responsabilidade de atentar para as instruções divinas desta carta. Hoje pela manhã, considerando Levítico 4 e 5, especificamente os primeiros versos do capítulo 5, eu disse aos irmãos, todos na igreja têm o dever de manter a igreja pura. Isso não é função apenas de presbíteros e pastores. Isso não é função apenas da liderança da igreja. É verdade que a liderança tem responsabilidade primeira, de cuidar da igreja. Mas todos, membros da igreja, não apenas os evangelistas, não apenas os ministros do evangelho, como é chamado de pastores, não os presbíteros, pastores regentes, não os diáconos, ministros do serviço na igreja, mas todos na igreja
tem o dever, tem a responsabilidade de permanecer firme nas verdades aqui reveladas. Verdades que nós ainda vamos estudar. Sim, mas a nossa responsabilidade é essa. Nós devemos nos lembrar, irmãos, daquilo que nós temos aprendido, como Paulo faz a Timóteo. Na segunda carta, no capítulo 3, pedi ao presbítero Jonas que lesse esses versos. 2 Timóteo 3,14, o que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Domingo passado, na introdução, eu disse: embora a carta seja considerada pastoral, porque foi dirigida a um líder de igreja, a Timóteo, como a segunda carta, e como a carta a Tito. Essas são as cartas consideradas cartas pastorais. Embora seja uma carta pastoral, a verdade contida nesta carta não é apenas para o pastor da igreja, mas para toda a igreja, para todos os membros. Então, quando Paulo escreve a Timóteo e diz: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, isso é uma exortação para todos nós. Vocês, irmãos, permaneçam firmes, não é, naquilo que vocês aprenderam. Daquilo que vocês foram inteirados, sabendo de quem vocês aprenderam. Aqui nós temos várias histórias. Deus nos colocou, alguns de nós, mães, pais crentes, outros pastores, dirigentes, presbíteros, amigos, que nos ajudaram na nossa caminhada cristã, e nós temos que aprender, nós temos que lembrar e ficar firme acerca daquilo que nós aprendemos. E de quem aprendemos? Daqueles irmãos e irmãs que Deus colocou na sua providência na nossa vida, para que hoje nós estivéssemos aqui na presença de Deus, dependendo inteiramente da sua graça. Mas nós devemos, como igreja, permanecer firmes naquilo que nós aprendemos, isto é, nas sagradas letras, o evangelho que nos foi pregado. Porque este evangelho, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que nos faz sábios. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento. É a palavra de Deus, a luz que vem de Deus, é que nos faz discernir o que é errado e nos faz discernir o que é certo também. Porque o discernimento envolve tanto reconhecer e saber o que é errado como o que é certo. Então é necessário que, durante toda a nossa caminhada cristã, seja onde quer que Deus nos coloque na sua providência, nós sempre receberemos do Senhor o discernimento para saber se este pregador ou aquele pregador, se este irmão ou aquela irmã, se esta pessoa ou aquela outra pessoa nos está dizendo ou nos estão dizendo o que é correto à luz da Escritura Sagrada. Porque o fundamento da nossa fé está aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Nós precisamos estar firmes, então, nesse propósito e lembrar do que nós aprendemos. Sobre a saudação, irmãos, aqui Paulo, depois de ter apresentado o seu destinatário, ou receptor da carta, Paulo ora por esse jovem pastor. O Timóteo era jovem e era frágil. Não tinha uma saúde muito boa. Depois Paulo vai dizer: olha, Timóteo, não deixe de tomar o teu vinho, teu problema de estômago. Então, ele era frágil. Depois de fazer menção a Timóteo, Paulo ora por ele. E diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma outra versão diz que a graça, que a misericórdia, que a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você, Timóteo. A oração de Paulo por seu filho na fé é direcionada a Deus Pai. Tem referência aqui quando ele disse Deus, o nosso Salvador. Deus é chamado de Pai pelo apóstolo Paulo. Ele devia ser apresentado como Pai de Timóteo, meu filho na fé. A Timóteo tinha uma compreensão acerca de um pai espiritual. Tanto que ele foi fiel até o final do ministério do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, uma carta de prisão, uma carta do final do seu ministério, os irmãos vão encontrar Timóteo ali sendo mencionado também na carta aos Filipenses. Timóteo tinha uma visão acerca de um pai. E o apóstolo Paulo, como todo pastor responsável, como todo pastor piedoso, e um apóstolo chamado diretamente por Cristo, conduz o seu filho não a si mesmo, mas conduz o seu filho ao verdadeiro pai,
que é Deus. Por que Deus é chamado de Pai? Porque Ele é a fonte de todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais que nós recebemos vêm do nosso Pai Celestial. Vêm do Deus justo e verdadeiro. O Deus Santo que nos salvou, que foi apresentado como Salvador no início, por apóstolo Paulo, agora é mencionado aqui como Pai. Deus Pai, e ele qualifica novamente o Cristo, Jesus, apresentando o Cristo como Senhor, como aquele que deve dirigir a nossa vida, como aquele que deveria dirigir o ministério de Timóteo naquela igreja de Éfeso. Irmãos, sem dúvida, que o pastor e evangelista Timóteo precisava muito de Deus Pai e de Jesus Cristo, o seu Senhor. Porque o ministério da liderança não é fácil para nenhum homem. O próprio apóstolo Paulo sabia disso. O próprio apóstolo Paulo afirma, ou faz a pergunta, quem é suficiente para essas coisas? Não há suficiência em um homem para conduzir uma igreja, para pastorear uma igreja. É necessário que Deus Pai, a fonte de toda a bênção, abençoe o ministério. É necessário que Cristo Senhor conduza a vida daquele pastor. E volto a dizer, a verdade não é apenas para o pastor da igreja, mas para toda a igreja. Todos nós somos carentes do nosso Pai Celestial. Todos nós precisamos das bênçãos ricas que Deus nos comunica na pessoa de Cristo nosso Senhor. Todos nós, sem exceção, temos necessidade extrema de uma conduta do Cristo, que deve ser o Senhor da nossa vida, que deve ser aquele que nos conduz, que deve ser aquele que nos instrui, como Ele nos instrui aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. E Paulo roga a Deus Pai, roga a Jesus Cristo, nosso Senhor, que sejam concedidas a Timóteo 3 coisinhas conhecidas nossas: graça, misericórdia e paz. Misericórdia é o termo que Paulo usa apenas escrevendo a Timóteo. Em nenhuma outra carta os irmãos vão encontrar misericórdia. Sempre Paulo saudava as igrejas às quais ele escrevia como graça e paz. Mas a Timóteo ele apresenta misericórdia. Porque a misericórdia, em que consiste a misericórdia de Deus, irmãos? A misericórdia é o ato de Deus em tratar alguém não de acordo com como aquela pessoa merece. Isso é misericórdia. Se alguém peca, merece o que da parte de Deus? Condenação eterna. E ao invés de Deus agir condenando eternamente, ao invés de Deus agir separando esse pecador da sua presença, Deus faz o contrário. Isso é misericórdia. É agir não de acordo com o mérito da pessoa. E Paulo, como havia sido chamado por Deus e havia entendido a misericórdia de Deus na vida dele, sim, porque ele havia sido um perseguidor. Ele queria fazer churrasquinho de crente. Em Atos 9, ele sai respirando ameaças para matar crentes e matou muitos crentes. E depois ele vai dizer, Deus usou de misericórdia comigo. Veja que aqui mesmo na primeira carta, no primeiro capítulo, no verso 12, Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive o quê? Misericórdia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabe o que é misericórdia. Todos aqueles que viveram uma vida pregressa, que viveram uma vida entregue ao pecado, no lamaçal do pecado, desobedecendo a Deus, fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, quando conhece o Evangelho, quando recebe de Deus o perdão, então ele sabe o que é misericórdia. Paulo sabia o que era misericórdia. Ele era religioso, é verdade. Mas disse Paulo, Deus me considerou fiel, designando-me ao ministério da palavra. E ele usou de misericórdia para comigo. E Paulo agora, entendendo essa função tão difícil, que é conduzir o rebanho de Cristo, designando Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso, ele diz, olha Timóteo, que não falte na sua vida a misericórdia de Deus. Que Deus não trate você como você deve ser tratado.
mas que Ele te dê misericórdia, que Ele te dê graça. A graça é o favor imerecido da parte de Deus. A graça pode ser compreendida na salvação. E Paulo diz que, escrevendo uma outra carta, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E Paulo diz, e a graça não vem de nós, não vem de vocês. A graça vem de Deus. Graça, misericórdia é algo que Timóteo iria precisar. E paz, irmãos. A paz é o resultado da graça e da misericórdia do nosso Deus. A paz é aquilo que Jesus entregou aos seus discípulos quando eles estavam angustiados, prestes a ver o seu mestre ir para a cruz, ser entregue às mãos de malfeitores, e Cristo disse a eles, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Timóteo, pastor evangelista da igreja de Éfeso, queria combater as falsas doutrinas. Queria mencionar qual é o padrão da igreja no mundo corrompido. Nós que estamos na igreja de Cristo, no mundo corrompido, além do mundo corrompido, nós estamos numa época, como eu já mencionei, de igrejas com suas novidades e com as suas ofertas. Nós, irmãos, o pastor desta igreja, os irmãos desta igreja, precisam da graça de Deus, precisam da misericórdia do Senhor e precisam da paz que só Jesus pode dar. Não fiquem angustiados, o Senhor diz à igreja. Não fiquem angustiados e nem fiquem com medo, porque a minha paz eu dou, não como a do mundo, porque o mundo não conhece a paz. Mas é a paz que vem de Deus, é a paz que envolve o nosso relacionamento com Deus. É a paz que só um crente verdadeiro conhece, que sabe que é aceito por Deus mediante a oferta do Cristo. A paz que vem de Deus é algo que nos encoraja, porque nós não dependemos de nós mesmos. Nós dependemos do Deus que nos concede a sua paz. Para que então, apesar dos pesares, para que então, diante das dificuldades deste mundo, aplicando para nós, diante das novidades de muitas igrejas que surgem, a cada momento, nós receberemos a paz de Deus, a graça e a misericórdia que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça, a misericórdia e a paz de Deus são manifestações dele para nós. São manifestações do seu amor. Deus nos amou. Deus amou aquele a quem ele chama para o ministério pastoral, como chamou Timóteo. Deus amou aqueles que receberão instrução da parte de Timóteo, que juntamente com Timóteo deverão se opor às falsas doutrinas, às novidades. Deus nos amou, irmãos. Deus tem manifestado o seu amor quando nós sentimos da parte de Deus, ou temos a certeza da parte de Deus, que somos agraciados por Ele. Graça é dom de Deus. Vem de Deus. Misericórdia é como Deus nos trata. Porque se Deus fosse nos tratar como nós merecíamos, nós teríamos a igreja dissipada, irmãos. Nós teríamos a igreja morta. Nós teríamos a destruição total da igreja. Mas Deus é misericordioso. E a sua misericórdia faz com que Ele não atue no nosso meio com a sua justiça total, mas com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos dando a paz. A paz que o mundo não nos dá. A paz que nós mesmos não podemos nos dar. Mas a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor. O que deve ficar para nós, irmãos, aqui, esse início da carta, domingo que vem, vamos considerar os versos seguintes, se Deus permitir, vamos adentrar especificamente nos temas, né, que Paulo escreve a Timóteo. Mas antes de nós considerarmos esses versos no domingo que vem, se Deus assim permitir, o que deve ficar para nós é que nós vamos estar estudando, irmãos, a palavra de Deus. Como disse no domingo passado, nós não temos aqui
apenas conselho do apóstolo Paulo. Nós não temos aqui apenas lições de um homem maduro, idoso, que muito tem a ensinar aqueles mais jovens. Mas não é só isso que nós temos. Nós temos a palavra de Deus viva. Nós temos revelação direta de Jesus Cristo. Paulo não havia aprendido com homem algum. Paulo não havia sido chamado por homem. Ele tinha sido chamado diretamente por Cristo. É por isso que nós, que somos chamados por Cristo pela instrumentalidade de homens, precisamos voltar às Escrituras. E aí ouvir o que Cristo disse a Paulo. E aí aprendermos com aquilo que Cristo quer que aprendamos. Então, que fique isso. O que nós vamos estudar é a palavra inspirada de Deus. Nela nós obtemos a revelação de Deus que nos salvou. Nela nós temos a revelação do Cristo, que é a nossa esperança. Em segundo lugar, irmãos, cuidemos da igreja de Cristo. É nela, porque devemos cuidar da igreja de Cristo. Porque é nela, na igreja, que nós somos fortalecidos. Deus instituiu a igreja. Não há nenhuma instituição no mundo que vai fortalecer a sua fé. Não há nenhuma instituição no mundo que vai santificar a sua vida. É na igreja que Deus faz isso. É na comunhão dos santos. É você convivendo com os irmãos. Nenhuma instituição do mundo vai ensinar o amor verdadeiro para você. Qualquer instituição, centro de recuperação de viciado, qualquer sociedade, você pode aprender algo lá, você vai aprender a se relacionar, mas o amor verdadeiro só a igreja tem. É só a igreja. Porque a igreja é em si a manifestação do amor de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós merecíamos, por causa da nossa justiça, uma justiça que nós não temos, na verdade, mas por causa das nossas condutas, todos nós da igreja merecíamos o inferno e a condenação. Mas Deus manifestou o seu amor e nos uniu para revelar a sua vontade. Por isso nós temos responsabilidade de cuidar da igreja. Nela nós somos fortalecidos e somos fortalecidos, irmãos, para a execução da vontade de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus neste mundo. Deus colocou a igreja no mundo para que a igreja propague o evangelho. Deus colocou a igreja no mundo, trazendo de volta à memória o tema da carta, porque a igreja é o quê? É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ela tem que sustentar a verdade. Se nós não cuidarmos da igreja, se nós não entendermos que temos essa responsabilidade diante de Deus, nós vamos pecar. E nós não vamos estar cumprindo aquilo que Deus nos colocou para cumprir. E em terceiro e último lugar, irmãos, a nossa oração deve ser a oração do apóstolo Paulo a Timóteo. Que Deus sempre nos conceda graça, paz e misericórdia. Que Ele sempre nos conceda essas três coisinhas tão simples, mas tão fundamentais para a nossa vida. Graça, paz e misericórdia. Com base, na verdade, graça, paz e misericórdia não deixam de ser atributos do próprio Deus. É porque Ele é gracioso, Ele é longânimo, Ele é pacífico, Ele é misericordioso. Então, com base nesses atributos que ele nos comunica, nós combateremos o bom combate. Porque se Deus não manifestar a sua graça, se Deus não usar de misericórdia, e se Deus não nos der a paz que só Ele pode dar, nós certamente, irmãos, iremos sucumbir na nossa trajetória cristã. Nós não conseguiremos combater o bom combate. Para enfrentar falsas doutrinas, para enfrentar modismos, para se opor a tantas e tantas ofertas e pressões que vêm de fora, é necessário graça, é necessário misericórdia e é necessário paz da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus esteja conosco na nossa caminhada aqui, no nosso combate, para o qual Deus nos designou e nos chamou como igreja verdadeira. Vamos ficar de pé. Eu peço ao presbítero Zoinho que escolha um hino ou um cântico. Nós vamos louvar o nosso Deus, depois vamos orar, impetrar a bênção apostólica e encerrar o culto. Inário
Inário número 299.